Lucas capítulo 24, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos nesta noite, por estarmos na tua casa, neste culto, Senhor Deus, de louvor e adoração ao teu santo nome. Somos gratos por cada vida, por cada irmão, por cada irmã que adentrou por estas portas, por aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Somos gratos a ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te peço nesse instante que o Senhor possa me usar como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar teu assento, dando glória a Deus e aleluia. Irmãos, semana que vem, domingo que vem, teremos aqui uma cantata de Natal, vai ser uma bênção. Você é convidado do pastor Augusto, do coral Porta da Graça. Traga um convidado, irmãos, de preferência não crente. É uma data que nós podemos evangelizar, porque para nós o Natal é o nascimento de Cristo, e é a data que nós podemos usar para estar evangelizando as vidas. E traga as pessoas nessa cantata, que vai ser uma bênção, em nome de Jesus, amém? Quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Diaconisa Aurélia, que organizou o jantar aqui ontem, foi uma bênção o churrasco. Que Deus continue abençoando a nossa irmã em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui esta palavra que nós lemos aqui, foi a data após Jesus ter sido sepultado. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Maria Madalena, a irmã Joana e Maria, mãe de Tiago, acordaram bem cedo e foram até o sepulcro para derramar perfume sobre o corpo de Jesus, como era o costume da época. Porém, quando elas chegam, encontram o sepulcro aberto. A pedra que fechava o sepulcro estava removida e o sepulcro estava aberto. E quando elas adentram para estar derramando o óleo sobre o corpo de Jesus, ele não estava lá. Ele não estava lá. Elas então ficam sem entender o que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer que dois homens, dois anjos resplandecentes aparecem ao lado delas e diz para elas: por que está procurando entre os mortos aquele que vive? Se cumpriu o que ele tinha dito, que ao terceiro dia que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E elas ficam alegres com a notícia, e elas correm para falar para os discípulos o que tinha acontecido. E os discípulos, cheios de fé, não acreditaram nelas. E com a gente é assim, irmãos, do mesmo jeitinho. Às vezes a luta está tão... O que será que Jesus vai fazer hoje? Qual é o milagre que Jesus vai fazer hoje? O que vai acontecer hoje? Vinha naquela expectativa, porque o Senhor opera maravilhas. O Senhor que operava maravilhas é o mesmo que opera maravilhas. Ele fazia maravilhas, ele faz maravilhas. Ele curava as almas, ele cura as almas. Conversando com o presbítero Renan esses dias, e a gente estava falando que tem algumas coisas
que minam a nossa fé. Por exemplo, falando sobre cura, nós vamos orar, irmão. Nós vamos orar, irmã. Se for da vontade de Deus, Deus vai te curar. Às vezes nós oramos e falamos assim, Senhor, cura essa pessoa. Mas a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então não é que seja a vontade de Deus. Deus tem vontade de curar todos que estão enfermos. O problema é que nós não exercitamos a nossa fé. Porque quando nós falamos para o Senhor, Senhor, se for da tua vontade, é da vontade do Senhor. Aquele leproso, quando chega na presença do Senhor, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus falou o quê? Para ele, eu quero, seja limpo, seja limpo. Ele tinha fé, irmão Silvio, porque ele falou assim, se o Senhor quiser, ou seja, o Senhor pode, o Senhor tem como me curar. Minha dúvida é, o Senhor quer me curar? O Senhor quer me libertar da minha lepra? Então nós precisamos, irmãos, começar a exercitar a nossa fé. Precisamos ouvir a palavra de Deus e começar a praticar a palavra de Deus. O Senhor é aquele que nos fortalece, diz a palavra do Senhor. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é Jeová Rafá, aquele que cura. Nós precisamos começar a exercitar a nossa fé. E eles estavam caminhando e contando tudo aquilo que Jesus estava fazendo. E eles falando, você lembra de Lázaro? Meu Deus, 4 dias que ele estava morto. 4 dias, já cheirava mal. E ele diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro não é que veio para fora. Não é que Lázaro saiu todo atado em faixas, não conseguindo andar e saiu pulando para ouvir o chamado de Jesus. Porque para Deus, irmãos, para Jesus, não existe causa impossível. O nosso Deus pode todas as coisas. Ele tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor tem todo o poder. Não sei qual é a tua causa, não sei qual é a tua necessidade, mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Coloca esta causa nesta noite na mão do Senhor, porque agindo o Senhor, aleluia, ninguém impedirá. Aí talvez o outro fala, Cleopas, você lembra quando a gente estava aquela multidão andando em Naim, e vem aquela viúva com seu filho morto, com aquela multidão entristecida, enlutada, chorando, e aí Jesus chega e diz para aquela criança, levanta, porque o Senhor ressuscitou. E aí aquilo que era tristeza, aquilo que era luto se tornou em festa. E eles estão comentando, irmãos, as passagens que nós conhecemos. E quando o Senhor estava lá, Jairo chega até ele, chefe da sinagoga, e diz, Senhor, a minha filha está enferma, vai até lá para que possa curá-la. E aí chega a má notícia chega e diz, Jairo, não incomode o mestre, tua filha morreu. E Jesus diz para Lázaro, para Jairo, Jairo, a menina dorme. E eles vão até a casa de Jairo, e ele diz, menina, levanta-te. Naquele momento a menina levanta, senta na cama, e ele diz, dê de comer a menina porque ela está com fome. Aí vem o outro e fala, Senhor, lembra quando o Senhor desceu do monte da transfiguração, e ali os discípulos estavam expulsando o demônio daquele menino, e expulsava, e o demônio não saía, estribuchava, e fazia aquele alvoroço, e a gente não conseguia expulsar, e aí Jesus chega e repreende aquele demônio do menino, e o menino é curado. Irmãos, são passagens bíblicas de coisas que o Senhor Jesus fez.
mas Ele fez e continua fazendo, irmãos. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele continua fazendo, irmãos. E aí, por que eles estão agora saindo do lugar da bênção, do lugar da vitória, do lugar da adoração, e estão indo para Emaús? Porque eles estavam olhando para o passado. Jesus fazia milagres. Jesus curava os enfermos. Jesus libertava os cativos. E eles então se frustraram, perderam a esperança e começaram a ir para Emaús. Se desviaram do caminho, se afastaram da presença, da casa da bênção, e foram andando. Mas Jesus, porque a Bíblia diz, onde tem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu se faço presente. E os 2 estavam ali, reunidos no nome do Senhor, contando os testemunhos, contando as bênçãos, contando os milagres, e de repente quem chega? Jesus. Jesus chega. O que vocês estão conversando? Vocês estão falando sobre o quê? Por acaso o senhor é o único peregrino que não sabe o que aconteceu? As últimas notícias? Mas que notícias são essas? E eles começam a falar para Jesus. Não, porque o nosso Senhor morreu. Até algumas irmãs lá falaram que ele tinha ressuscitado. Olha, vai bem num negócio desse. Falaram que ele ressuscitou, que ele não estava lá. E Jesus ouvindo. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus começa a pregar para eles no meio do caminho. E eles estão andando e Jesus está conversando com eles. Eles estão andando, versículo 17, e eles perguntaram sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Jesus é divertido, né, irmãos? Você acha que Jesus não sabia sobre o que eles estavam conversando? Sabia, irmãos, lógico que ele sabia. Mas aí ele começa a pregar para eles. E a Bíblia vai dizer que quando vai chegando perto de Emaús, eles vão entrar para a rua, mas Jesus faz que vai passar direto. E aí eles chamam Jesus. Não, não vai embora não, fica aqui com a gente. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra, senta na mesa com eles. Quando vai repartir o pão, então eles entendem que era Jesus. Eles compreendem que era Jesus. E eu quero falar sobre esta noite, sobre quando Jesus chega. Quando Jesus chega nesse primeiro texto, que nós vamos ver, que a tristeza vai embora. Quando Jesus chega, a alegria chega também. Porque os 2 estavam tristes, frustrados e desanimados pelo caminho. Se desviaram da presença do Senhor. Mas quando Jesus chega, a história muda. Quando Jesus chega, aquilo que parecia tudo mal, tudo errado, a história muda. Porque quando Jesus chega, há transformação, há mudança de história. Precisamos parar de olhar para aquilo que Jesus fez somente. E precisamos continuar crendo que Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Porque o Senhor, Jesus, é o mesmo, irmãos. Ele não mudou. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus que opera milagres. Sabe qual é o nosso problema? É o mesmo problema dos discípulos. Vê aqui no versículo 25 que vai dizer: e ele lhes disse, como você, Marcelo, como você, irmão Silvio, como você, pastor Fausto, como nós custamos a entender e demoramos a crer em tudo o que os profetas falaram. Esse é o nosso problema, irmãos. Deus deu a promessa, Deus falou que ia cumprir, Deus falou que ia ser bênção, Deus falou que ia ter vitória, e a gente está olhando para o hoje, irmãos. Ah, não, o ano está acabando e eu estou do mesmo jeito.
o meu milagre não chegou, a minha bênção não chegou. Porque, irmãos, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. O nosso problema é que nós demoramos para crer. Nós demoramos para acreditar naquilo que o Senhor prometeu para nós. Por isso que muitas vezes atrasamos a bênção, porque nós precisamos crer naquilo que Deus falou. Se Deus falou, Deus vai cumprir. E eles estavam assim. O Senhor falou que ele ia morrer, depois no terceiro dia ele ia ressuscitar, mas eles não acreditaram. De vez de ficar na bênção, foram para Emaús. De vez de ficar na promessa, foram para Emaús. Mas o Senhor é Deus que promete, e é o Senhor que vai cumprir todas as promessas dele na sua vida. A promessa do Senhor vai se cumprir, porque o tempo de Deus não é o meu tempo, o tempo de Deus não é o teu tempo. O Senhor prometeu, e quem somos nós para limitar a promessa de Deus? Não, o Senhor tem que cumprir até o dia 31 de dezembro, porque senão eu vou desviar, senão eu não vou mais para a igreja. Não, irmãos, o tempo não é nosso. Mas se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Acredite nas promessas, porque Jesus morreu, mas a promessa vai se cumprir. Ao terceiro dia, Ele vai ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega, a tristeza tem que sair. Segunda coisa, quando Jesus chega, o coração esquenta. Quando Jesus chega, o coração esquenta. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, a promessa de Deus se confirma nas nossas vidas. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava no altar de uma igreja, de olho fechado, e o pastor estava orando com o microfone na mão. Quando ele começou a orar, eu senti no meu coração, ele vai entregar o manto para mim. Quando eu terminei de dizer para mim mesmo, ele vai entregar o manto para mim, a mão dele já estava na minha cabeça entregando o manto. Por quê, irmãos? Porque quando vem a palavra de Deus, esquenta o coração, vem a confirmação de Deus nos nossos corações. A palavra de Deus se aquece, irmãos, porque a palavra traz mudança, a palavra traz transformação, é a palavra que esquenta. Quando vem a palavra de Deus, irmãos, nós sentimos algo diferente. Em 1996, eu estava na Avenida Isaac Nash, em Santana. E de repente, ali no meio da avenida, eu parei, levantei as mãos para os céus. E comecei a louvar e adorar a Deus no meio da avenida. Sozinho, irmãos, não tinha ninguém. Carro passando da direita, carro passando para a esquerda. E eu lá no meio da avenida, louvando e glorificando a Deus. De repente, irmãos, eu senti algo esquentando no meu coração. Naquele dia, a minha vida não foi mais a mesma. Aquele dia o meu coração se esquentou, porque aquele dia a palavra entrou na minha vida, a palavra do Senhor me salvou, a palavra do Senhor me transformou. Eu era pecador, irmãos, mas o Senhor me fez em nova criatura. Eu era pecador, mas o Senhor me lavou no sangue do Cordeiro e me purificou do pecado. Você sabe o dia que a palavra de Deus esquentou no teu coração? Você sabe qual foi o dia da tua transformação? Que você era velha criatura, mas naquele dia você nasceu uma nova criatura na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor esquentou no seu coração. Porque a palavra do Senhor, irmãos, quando esquenta, ela traz arrependimento. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, 16 e 17, que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, de primeiro filho, de filho mais velho, por um prato de lentilha. Vendeu coisas eternas por coisas passageiras. E a Bíblia vai dizer que ele buscou arrependimento com choro, mas não recebeu. Porque arrependimento não é lágrimas. Geralmente o arrependimento traz lágrimas, mas arrependimento é mudança de vida, é mudança de atitude. Dentro da igreja tem ex de tudo. Nós éramos
mas nos arrependemos e hoje somos novas criaturas para a glória do Senhor. Deus mudou a nossa vida, Deus mudou a nossa história. A palavra do Senhor vai dizer que Jeremias, capítulo 20, versículos 7 e 9, Jeremias, um profetão, irmãos, chamado desde o ventre da sua mãe para ser profeta para as nações. Jeremias vai dizer para o Senhor, em sua oração, capítulo 20 de Jeremias, versículo 7, Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado, mais forte do que eu foi o Senhor e prevaleceu. Olha a ousadia de Jeremias, irmãos. O Senhor me chamou para o ministério, mas o meu ministério não prospera. O meu ministério ninguém me dá crédito. Eu prego e as pessoas continuam no pecado. Eu prego e as pessoas não se arrependem, não mudam, não se transformam. Aí no versículo 9 ele vai dizer assim, vou desviar. Jeremias, irmãos. Versículo 9. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor, e não falarei mais em seu nome. Jeremias pensou em desviar. Mas sabe por que ele não desviou? Porque ele continua aqui. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Porque uma vez, irmãos, que você teve um encontro verdadeiro com Jesus, não dá mais para fugir. Você pode até pensar, irmãos, não, vou desviar, não vou mais para a igreja, não quero mais saber. Não tem como, irmãos, porque quando você pensar em desviar, o fogo vai queimar dentro do teu coração e você não vai conseguir sair da presença do Senhor. Quando você pensar em desviar, o Senhor vai te buscar como foi buscar os discípulos de Emaús. Foi trazer de volta. Não tem, irmãos, você que já queimou um dia na presença do Senhor, não tem como voltar, não tem como retornar. O caminho é avançar, o caminho é continuar, porque Deus tem mais para a tua vida. Ah, Deus, mas eu estou triste, estou desanimado. Meu Deus, não tem como sair desse problema, irmãos. A chama vai queimar no teu coração, não pelo que você tem, irmãos, mas por quem Ele é na tua vida, é por quem Ele é na minha vida, é por quem Ele é por nós, irmãos. Por isso não tem como voltar, não tem como desviar, não tem como se afastar. Se você tentar, irmãos, e conseguir, você não tinha queimado por Jesus ainda, porque aquele que queima não tem como voltar. Não tem como voltar, Ele vai te buscar. Ele não vai te trocar por nada, Ele não vai te perder. Jesus deixou 99 ovelhinhas num aprisco. Glória. Deixou as 99 ovelhinhas num aprisco. Porque na contagem só tinha 99 de vez de ter 100. Faltava uma. Mas tá bom, eu tenho 99. Uma não vai fazer falta. Aleluia. Ele está aqui, irmãos. Eu sinto a graça dele aqui. Deixou as 99 no aprisco e foi buscar aquela ovelhinha que estava faltando. E quando ele encontra, irmãos, ele se alegra, ele festeja, porque ele encontrou a ovelhinha perdida, porque todos nós temos valor na presença do Senhor. Você pode se achar que não tem valor, você pode se achar insignificante, mas o Senhor te vê, e o Senhor te conhece, e o Senhor que te conhece, o Senhor que te vê, o Senhor te ama, e Ele morreu na cruz por você, Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu na cruz por nós, porque Ele nos ama, e porque Ele nos ama, Ele deixa esquentar o coração, para que não venha se esfriar da presença do Senhor. Quando o Senhor chega, a tristeza vai embora. Quando o Senhor chega, o coração esquenta. Em terceiro lugar, quando o Senhor chega, retornamos para o caminho. Retornamos para a casa
do Pai. Você sabia, vou contar aqui um segredo, não conta para ninguém. Você sabia que às vezes dentro da igreja tem gente que está desviado? Irmãos, veio na igreja o ano inteiro. Ora, mas não sente a presença. Não sente a falta do Senhor. Não lê a palavra. Se lê a palavra, logo o pensamento se desvia, porque o coração não está na palavra. Tem gente, irmãos, que às vezes está dentro da igreja, mas está morto espiritualmente. Mas Jesus vem. E vai esquentar novamente o seu coração e o meu coração nesta noite. Porque nós precisamos, irmãos, ter um lugar de intimidade com o Senhor. Às vezes a gente quer tanta bênção, irmão, tanta bênção. Falo de mim também, irmãos. A gente fica tão preocupado com a gente. Deus, a minha bênção, a minha bênção, a minha bênção. E perdemos aquele momento do desfrute da presença, da intimidade da presença. Fizemos aqui a campanha de 7 sextas-feiras para a busca dos dons espirituais. É bênção, irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que buscar sim os dons espirituais. Mas sabe o que eu vou dizer aqui para você? Ô glória! Se você buscar a presença, se você tiver intimidade com o Senhor, o dom vai vir. A gente não pode perder o foco de buscar a bênção, de buscar os dons, de buscar, quero ser usado por Deus. Você sabia que Deus pode usar você, mas sem subir aqui no altar, irmãos? A gente pensa que Deus usa só aqueles que sobem no altar. Não, Deus pode te usar, irmãos, lá no teu trabalho para evangelizar. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida das irmãs que limpam a igreja aqui, porque elas têm tanto zelo, tanto carinho de cuidar da casa do Senhor, de limpar, de organizar. Irmãos, Deus usa elas nesta área, irmãos, e elas fazem com excelência, elas fazem o melhor, porque elas entenderam que aquilo é o chamado delas, irmãos, e às vezes a gente fica preocupado, não, eu quero dom, eu quero ser usado como profeta, eu quero ter cura. Irmão, você pode não profetizar, você pode não curar os enfermos, você pode não pregar a palavra, você pode não tocar, você pode não louvar, mas se você tiver o teu lugarzinho na tua casa, o teu cantinho de porta fechada, e ali você dobrar o teu joelhinho, e falar com o Pai, e falar, Espírito Santo vem, Ele vai vir, irmãos. Espírito Santo, olha a minha luta, mas eu quero a tua presença. Ele vai vir, irmãos, porque vale mais o momento que você tem no particular com o Senhor. Vale mais, irmãos, esse momento, porque, presbítero Renan, a Bíblia vai dizer que o irmão do filho pródigo estava cuidando dos afazeres do pai. E aí ele chega para o pai e fala para o pessoal, que festa é essa aí? Seu irmão, ele voltou, e seu pai vai dar uma festa para ele, mandou matar o bezerro para fazer uma festa para ele. De vez ele se alegrar, irmãos, ele se entristeceu, ficou com raiva, bravo. E ele vai dizer, eu trabalho como um escravo aqui nessa fazenda. Ele falou, eu trabalho como um escravo. E o Senhor não me mata um cabritinho. Aí o pai diz assim, filho, tudo aqui é teu. Irmãos, a gente está aqui dentro, irmãos, da casa do Senhor. A presença vem, irmãos, e ela passa e a gente nem percebe.
A gente fica naquela rotina, no automático. Tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, vem para a igreja. Aí louva, aí dizima, aí ouve a palavra, recebe a bênção apostólica, vai embora e não desfrutamos da presença. O Senhor, eu trabalho que nem um escravo aqui nessa igreja. E o Senhor não me dá uma bencinha. Filho, é tudo teu. É só você desfrutar da minha presença, que eu estou em todo culto. Todo culto eu estou aqui, é só você levantar sua mão e louvar e adorar, que você vai sentir a minha presença. Que você vai sentir a minha presença. Irmãos, é como Marta e Maria. Jesus chega em casa. Maria para com tudo. E Marta está como? Descabelada. Tem que limpar a casa, tem que fazer janta, tem que fazer comida, tem que... E Maria está aos pés do Senhor. Aí, Marta fica atribulada. E aí quer atribular Jesus. E ainda quer atribular Maria. Porque o atribulado é assim, irmão. Ele atribula ele e todo mundo. E aí ele vai dizer assim: Marta, você está tão distraída. Eu estou na casa. Mas você está distraída com o telefone. Você está distraída com o boleto. Você está distraída com tantos afazeres. E eu estou na casa. Maria parou tudo para ficar aos meus pés. Maria parou tudo para ter intimidade, comunhão comigo. Ela escolheu. Agora você está ansiosa e preocupada e ainda quer tirar o privilégio da tua irmã de estar nos meus pés para me louvar e me adorar. Ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ela escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Nós escolhemos a melhor parte, que é estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, e essa não lhe será tirada. Nós temos que aproveitar esse tempo, irmãos, que nós temos para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Precisamos crescer, precisamos avançar em conhecer ao Senhor. Porque senão vai passar ano e ano e ano e a gente está atrás de bencinha. E a gente não amadurece espiritualmente. A gente não desfruta da comunhão com o Pai. Ficamos como o filho mais velho, só atrás de trabalho e trabalho e trabalho, da rotina, da rotina, da rotina. Do automático, automático e automático, e não desfrutamos da presença do Pai. Mas o Senhor diz na sua palavra que nós precisamos voltar para o caminho, irmãos. Os discípulos estavam lá em Emaús e eram para estar em Jerusalém, mas a luta tirou eles da igreja. A promessa que não se cumpriu no tempo deles tirou ele da igreja. E eles foram embora entristecidos, achando que Jesus não ia mais cumprir, que era tudo conta, que era tudo historinha, que não ia cumprir nada do que foi falado, e eles foram embora. Mas Jesus foi de encontro. Jesus foi de encontro. Como aquela passagem quando José e Maria estão voltando para a sua cidade depois de ter ido a Jerusalém para adorar o Senhor. E no meio do caminho, já um dia de caminhada, Maria pergunta para José: e aí, você viu Jesus? Não, pensei que estava com você. Ah, eu pensei que estava com você. Aí sai todo mundo: Jesus, Jesus, Jesus. E nada de Jesus aparecer. Sabe o que eles tiveram que fazer? Voltar para Jerusalém. Voltar para a presença. Quando eles chegam em Jerusalém, onde está Jesus? No templo, discutindo Bíblia com os sacerdotes da época. E ainda vai tomar uma bronca. Você não sabia que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai? Ele queria estar na presença, irmãos, e eles tiveram que voltar. Vai ter horas que a gente vai ter que voltar, irmãos,
para buscar novamente a presença do Senhor. Porque tem horas que a gente se perde no meio do caminho. Eu me lembro quando eu fui para a casa de recuperação levar uma pessoa lá. E aí, naquela época ainda não tinha GPS assim. Aí eu tinha um GPSzinho lá, mas lá não tinha sinal, que era no meio do nada. Aí eu me perdi no caminho, era para virar para a esquerda, eu virei para a direita e fui embora. Estradinha de terra e fui indo. Só que o negócio foi estreitando, chegou uma hora que quase que acabou. Eu falei, não é aqui o caminho. Sabe o que eu tive que fazer? Tive que fazer o retorno e voltar tudo de novo, para depois pegar o caminho certo e chegar na casa de recuperação. É assim as nossas vidas. Tem horas que a gente parece que sai um pouquinho do caminho. Você já assistiu? Você já leu aquele livro, O Peregrino? Ou já viu o filme? Se você não viu, assista, irmão, o filme. Pelo menos, se você não leu o livro, pelo menos assista o filme. Ali é cheio de atalhos. Ele está indo para o céu, mas toda hora tem alguma situação que quer tirar ele da presença. Tem horas que quer tirar ele do caminho. Mas no final ele consegue chegar, irmãos. Porque assim é a nossa vida. Tem horas que a gente está indo, mas a gente dá umas escapadinhas, dá umas perdidinhas. E aí que eu estava falando com o pastor Falso aqui antes de começar o culto, que a Santa Ceia é muito bom para a gente. Por quê? Porque a Santa Ceia é um momento de a gente parar, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, fazer uma análise para voltarmos para o caminho do Senhor. Então, cada mês de ceia, essa é a oportunidade que o Senhor nos dá, da gente olhar, fazer uma reflexão e voltar para os caminhos do Senhor. Por isso que é importante a Santa Ceia. A gente não deve, irmãos, perder a Santa Ceia por nada, irmãos. Porque o Senhor vai dizer na sua palavra lá em Apocalipse capítulo 2 para a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, e sei que vocês têm trabalhado arduamente e perseverado, mas vocês têm uma falta: deixaram o primeiro amor. Vocês estão trabalhando arduamente, têm perseverado em trabalhar, mas deixaram o principal, o primeiro amor. E aí ele vai dar a receita para nós, porque a comunhão com Deus vem antes do trabalhar para Deus. A comunhão com Deus vem antes de trabalhar para Deus. Todo mundo que trabalha, todo mundo que faz a obra de Deus, tem que ter comunhão com Deus. Tem que ter uma vida com Deus. Porque senão é só espetáculo, é só apresentação. E é o que a gente vê muito aí fora, irmãos. Tem muito entretenimento, mas pouca presença. Pregando o que o homem gosta, pregando que vai dar certo, que você vai conseguir, que você vai vencer, mas é pouca cruz, é pouco cristocêntrico, é luz escura para dar aquela mexidinha no nosso psicológico, no nosso emocional. Tem até fumacinha para simbolizar ali a presença, né, a glória, a Shekinah de Deus. É tudo o homem tentando fazer o que a religião já tentava fazer. A religião é tentando fazer o homem se ligar com Deus. Mas não tem como a religião ligar o homem com Deus. Porque o único caminho que pode ligar o homem com Deus é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu posso fazer aqui um espetáculo, posso fazer muitas coisas aqui, vai sair feliz. Nossa, que legal esse culto. Mas você está indo para a perdição. Mas quando você recebe Jesus, quando você recebe uma palavra de Jesus, você de vez de sair feliz, você sai confrontado. Preciso melhorar. Preciso orar mais, preciso me santificar mais, preciso estar mais tempo na presença do Senhor. Aí a receitinha que ele vai nos dar: lembra-te onde caíste, lembra aonde você perdeu o teu primeiro amor, lembra quando você parou de ter alegria na oração,
aonde você parou de ter alegria de ler a palavra, onde você perdeu a alegria de estar na presença do Senhor. Lembra-te, é o primeiro passo para o retorno. Segundo, arrependa-te. Porque não dá para tentar retornar igual. Sempre que você retornar, você vai ter que perder algumas coisas. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E depois, segue. Então é renúncia, é perda, é trabalho. Lembra onde caíste. Arrependa-te. E agora volta. E agora volta. Porque o filho pródigo foi. Se perdeu. Mas um dia ele falou: vou voltar para a casa do pai. Estou aqui sofrendo, comendo comida de porco, mas na casa do meu pai até os trabalhadores comem McDonald's. Até os trabalhadores comem coisa boa. E eu aqui comendo comida de porco. Vou voltar para a casa do meu pai e vou falar: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui é a palavra-chave. Não sou digno. Não sou digno. Não somos dignos. Aquela passagem que vai dizer daquele fariseu e o publicano, os dois orando. O fariseu prostradão no pé: Senhor, eu sou o cara. Eu tenho uma vida de oração. O dízimo, não falho um. Até jejum. E o publicano: Senhor, eu não sou nem digno de me ajoelhar na tua presença. Aí Jesus pergunta para os discípulos: qual que recebeu a oração? Qual que dos dois que Deus recebeu a oração? E aí eles falaram: do publicano. Porque nós não somos dignos de nada, irmãos. Não é porque a gente ora bastante, porque a gente jejua bastante, porque a gente lê a Bíblia toda no ano, que a gente é melhor do que o outro, irmãos. Não é por nós, é por Ele. Não é pelo que você faz, é porque Ele fez. Já foi feito, irmãos. O nosso papel é só ter alegria de ter comunhão, de estar na presença dEle. Só ter alegria de estar na presença do Pai. E o filho fala: vou voltar para a casa do pai. Porque lá eu vou ser um trabalhador e vou comer, pelo menos vou ter comida. E ele volta pela comida. Porque Deus sabe como nos atrai para a sua presença, para a sua casa, como Ele traz a gente de volta. E aí ele volta. E ele já vem com aquele ditado, aquela pregação pronta, aquela mensagem pronta. Eu vou chegar, pai, não sou digno de estar na tua presença, mas me faça de um dos teus trabalhadores. E ele vem, e o pai vê ele lá de longe. A Bíblia diz que ele estava sentado lá de longe e viu o filho. E na hora que ele vê o filho, ele vai de encontro ao filho, corre, abraça o filho, beija o filho. E o filho vai: ô pai, ele fala: traga aqui, traga roupa nova para o meu filho, traga sandálias novas para o meu filho, dá o anel de autoridade para o meu filho. Por quê, irmãos? Porque ele é filho. Aleluia, você é filho, você é filha do Senhor, irmãos. Nós somos filhos do Senhor. Então volte depressa para ter comunhão com o Senhor. Volte depressa para ter um relacionamento do Senhor. Porque não existe, irmãos, profundeza alguma que o braço do Senhor não alcance você para trazer de volta para a sua presença, para ter novamente comunhão contigo. Finalizando. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que era o próprio Senhor que estava com eles. Os olhos foram abertos. Aí, não é que quando ele falava com a gente, a palavra esquentava? E eles fazem o quê? Volta 11 quilômetros para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que quando eles estavam ali, testemunhando a experiência do encontro
que esquentou o coração com os discípulos e com todos aqueles que estavam na casa. Quem aparece? Jesus. Paz seja convosco. Aí que eles deram glória, aleluia. Não creram, irmãos, é um fantasma. Meu Deus, irmãos, como a gente é difícil de acreditar na promessa do Senhor. Só acredito vendo, está vendo e não estava acreditando. A gente é assim. Você está triste porque você está olhando o que Deus não fez, mas começa a crer que Deus vai fazer. Aí ele pega e mostra as mãos. Olha minhas mãos. Olha os meus pés. Olha os buracos dos cravos. Aí fala para eles. E aí sabe o que acontece? Não acredita. Está no texto. Quando viu, é um fantasma. Mostrou as mãos, não creram. Aí Jesus falou, o que vocês têm para comer aí? Até um assado aí de peixe. Traz aí para nós. Comeu o assado, irmãos. E não foi que nem o Gasparzinho, não. Que comeu e caiu no chão. Comeu e ficou, irmãos. Aí eles acreditaram. E aí ele disse, fica em Jerusalém. Fica na minha presença. Fica firme na minha casa. Até que, do alto, sejais revestidos de poder. Não saia da presença. Tem alguém aqui que falou para o Senhor, até dia 31 de dezembro, se o Senhor não fizer, eu vou sair. Faz isso não, irmão. Fica em Jerusalém. Fica na presença. A bênção pode não ter chegado. O milagre ainda pode não ter chegado. Mas melhor do que a bênção, melhor do que o milagre é a presença. Fica na presença. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não espera o ano que vem, não. Não, o ano que vem, eu estava conversando com o Miguel. Estava feliz ontem, conversando com o Miguel. O Miguel falou, não, pastor, ano que vem a gente vai orar mais, vai jejuar mais, vai fazer ainda mais, que a gente vai ter uns desafios aí o ano que vem. Então a gente vai entrar no propósito de jejuar mais. Irmãos, eu estou feliz pelos adolescentes, pelos jovens, porque eles estão aqui na sexta-feira orando. Ontem eles estavam aqui em peso, irmãos, na confraternização. Eles têm sede de estar na presença de Deus, na casa de Deus. E nós também precisamos ter essa sede, irmãos. E nós não precisamos esperar o ano que vem. Não, o ano que vem eu vou jejuar mais. O ano que vem eu vou ler mais a Bíblia. O ano que vem eu vou orar mais. Não, irmão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Comece a orar. Comece a buscar. Não espera o ano que vem para ter mais comunhão com Deus. Começa agora. Porque se você começar a chamar, Ele vai vir. E quando Ele vem, irmãos, aí Ele vai mudando tudo. Aí aquilo que você falava assim, não, eu preciso disso. Aí a presença vem. E não é que eu não precisava disso mesmo? Porque a gente vai ver que a presença é mais importante do que tudo. Por isso que Davi vai dizer, não retires de mim a tua presença, Senhor. Porque é a presença que faz toda a diferença. Coloque a sua mão no seu coração e comece a falar com Deus. Senhor, eu quero o seu renovo. Eu quero uma medida nova na minha vida. Eu quero que o meu coração se esquenta de novo.